Você conhece alguém que já se matou? Você já pensou em cometer suicídio? Teve alguma vez que talvez fosse melhor mesmo fazer uma besteira? Já tiveram muitos momentos da minha vida que eu não tinha vontade de levantar da cama. Teve dias em que eu achei que o mundo inteiro tava contra mim e que isso nunca ia acabar. Olá, entendidas! E aí, entendidas? Estamos aqui mais uma semana nesse canal, mais uma segunda-feira, para falar de um tema, dessa vez, não tão feliz. A gente tá muito acostumado em vir aqui e falar de coisas muito felizes e muito contentes, mas às vezes a gente precisa também... Bárbara, que pediu pra gente falar nesse tema, que era um tema que a gente já tava querendo falar já tinha um tempo. Tem determinadas coisas que a gente não vai nunca estar preparada pra falar e não vai nunca ter o melhor jeito, mas que sentido, o que eu faço agora? A gente não consegue responder todas as mensagens, dividir de uma maneira mais generalizada, mas que vocês podem ter acesso a esse vídeo sempre que vocês acharem necessário. Como a depressão, eu tinha 12 anos, eu tava no colégio, eu não tinha vontade de ir pra aula, eu não tive nenhum fator que foi determinante pra que eu tivesse nesse processo de depressão. Eu simplesmente um dia acordei e a vida, ela não era interessante. Eu só queria dormir, porque dormir era mais interessante do que a minha vida normal. O sonho era mais interessante do que a minha vida normal. Eu tive um anjo da guarda nessa época, que foi uma psicóloga do colégio, que percebeu o meu processo, e toda vez no recreio ela me buscava, me levava pra sala dela e a gente conversava. E isso foi muito importante pra mim, pra me ajudar em todo esse processo, enfim. Nunca fui diagnosticada com depressão, porque eu também nunca busquei saber se eu estava ou não com depressão. Mas o que eu sei é que algumas vezes na minha vida eu me vi, sim, deitada na minha cama, trancada em casa, não querendo sair, falando, cara, eu vou só ficar aqui sem tomar banho, sem levantar, e eu vou dormir eventualmente, sonhar, e depois eu acordo e durmo de novo. Mas o que eu tenho muito é crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela é uma coisa muito ruim, né? Ela deixa a gente num estágio de desespero mesmo, de sem saber o que fazer, e você tá ligada em tudo ao mesmo tempo e tá ansiosa e você não sabe como resolver aquilo, porque você não sabe, na verdade, nem por que você tá ansiosa daquele jeito. Uma coisa que eu tenho muito é paranoia. Tem vezes na minha vida em que alguma coisa se desestabiliza dentro de mim e eu começo a achar que o mundo todo tá contra mim. E isso é muito ruim, porque eu acredito nas coisas que eu penso. E aí, como eu penso nisso e acredito nisso, eu começo a ver as pessoas fazendo coisas que elas não estão fazendo. Mas eu tenho certeza que elas estão fazendo, mas elas não estão fazendo. Eu também tenho muitas crises de ansiedade. Também fui diagnosticada pelo psiquiatra com ansiedade. Já fiz tratamento. Eu tenho crises de ansiedade físicas, de ter espasmos na perna. Minha perna mexe sozinha. Eu fico sem ar. Eu fico bocejando porque eu tento ver se o ar entra a partir do bocejo. É desesperador. Não é uma sensação fácil. E eu escuto muitas vezes quando eu comento, às vezes no Twitter, que eu tenho crise de ansiedade, eu vejo muitos comentários de pessoas falando, nossa, eu também tenho muitas crises de ansiedade, também tenho depressão, eu não tenho vontade de sair de casa. Você vê que é uma coisa que é algo real da nossa sociedade. Com uns 17 anos, mais ou menos, foi quando eu procurei de verdade ajuda profissional. Foi quando eu percebi que eu gostava de estar triste. Eu tinha a atenção dos meus amigos no momento que eu tava mal, eu tinha a atenção da minha família. Era quase como se tudo que era ruim na minha vida se justificasse a partir daquele momento que eu tava triste, sabe? Aí eu falei, não, peraí, eu não tenho que gostar de estar triste, eu tenho que ser feliz. Eu escuto as pessoas falando que elas são felizes, eu tenho que buscar isso. Como é que eu faço pra ser feliz? E aí foi quando eu realmente comecei essa busca pela terapia e fiquei 8 anos seguidos fazendo terapia. Eu acho que isso que a Tati falou é muito verdade, assim, que esse é o mal da nossa sociedade hoje, é o mal da nossa geração, é a depressão. Eu perdi as contas, e isso é horrível de falar, e é tão horrível quanto verdade, de quantos amigos / conhecidos se suicidaram nos últimos anos. Calma aí, pera, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que tentar fazer alguma coisa pra mudar isso. E a gente tem um público muito de jovens, né? O maior índice de suicídio é entre jovens. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem medo de falar sobre depressão, a gente tem medo de falar de suicídio, mas a gente precisa falar. Suicídio já vi, a gente precisa falar sobre isso. Suicídio não é covardia. Muitas vezes eu pensei que a minha vida podia não estar fazendo sentido, e não é uma coisa que a gente pensa racionalmente, assim. Tipo, você é super privilegiado, você tem em casa família, saúde, tem um relacionamento, tem um trabalho, você pode sair, tem o seu dinheiro, comprar suas coisas e tal. Mas, assim, muitas vezes isso não é suficiente. Você vê, vazio. É vazio, é um vazio que vem de dentro de você. Então não é covardia, não é porque a pessoa é covarde e ela não teve coragem de lutar. É um ato de desespero, não é um ato de covardia. A gente tem uma mania de querer, às vezes acha que o outro nunca vai ser capaz de compreender a gente. Muitas vezes ele não vai ser capaz de te compreender. O dia inteiro. Não dá pra gente ser feliz o tempo
tempo todo, mas a gente tem que buscar motivos pra acordar no dia seguinte. Tenta fazer um dia depois do outro, porque às vezes você tá tão dentro da coisa que você não consegue olhar que aquilo pode ser muito menor do que o que você tá fazendo ser. É questão de um tempinho, de às vezes 2 dias, 3 dias, ou só amanhã seguinte, para que você entenda que aquilo é muito menor do que está sendo agora. Às vezes é só uma questão de você dormir e acordar. Às vezes não. Às vezes você realmente tá num processo, é uma doença, você precisa buscar ajuda real. Mas só espera. Existem coisas pequenas da vida que elas trazem uma paz interior tão grande. É olhar para um céu, é olhar para uma flor, sentir um cheiro que você gosta, ou uma série que você gosta de assistir. Come uma comida que você gosta, vê um filme que você gosta, vê um canal do YouTube que você gosta. Cara, busca coisas que você gosta, porque você tem coisas que você gosta e você construiu ao longo da sua vida coisas que você gosta. Busca nessas coisas e foca nessas coisas na hora que tá te dando a crise. Como a Tatiana falou, não romantiza a sua tristeza. A fossa, ela é necessária até a página 2. A partir do momento que aquilo ali se tornou uma coisa que estar triste te faz bem, tá errado. Estar triste não tem que te fazer bem. Quando você tá num momento de crise, ou num momento de desespero, ou num momento de ansiedade, ou num momento em que as coisas não estão fazendo sentido, evita excesso de bebida. Ou drogas, entorpecentes, o que quer que seja. Fica sóbrio e careta. Se eu já tô num estágio esquisito e eu começo a beber muito pra aquilo ali passar, aquilo ali não vai passar, vai piorar, e aí sim. Talvez na hora você ache que tá passando, mas o dia seguinte é infinitamente pior. Porque aí é muito perigoso, porque você para de ficar vigilante com a sua cabeça. E aí é muito mais fácil essas ideias esquisitas entrarem na sua cabeça e você ceder à pressão. Tem algumas coisas que ajudam e já tá comprovado que ajudam. Por exemplo, fazer exercício. Fazer exercício libera endorfina. Eu sei que é difícil levantar da cama quando você tá nesse processo. Mas fazer exercício, se forçar um pouquinho, faz bem. Outra coisa que me ajuda muito a mim, Tatiana, eu adoro assistir vídeos no YouTube que falam sobre autoconhecimento, muitas palestras budistas. Eu não sou budista, mas palestras budistas são muito bonitas. Teve um dia desses, eu tava voltando do médico e eu tive uma crise de ansiedade enquanto eu tava dirigindo. Parei meu carro, peguei meu celular, coloquei um vídeo de uma palestra budista da Monja Coen, que eu adoro assistir, e eu fiquei dirigindo só ouvindo o que ela tava falando. Eu não sei nem se eu tava prestando atenção no que ela tava falando. Eu acho que era a melodia da voz dela, ou uma palavra ou outra entrava, e aí eu fui me acalmando e eu fui saindo daquele processo de ansiedade. Tem uma outra coisa também. Na hora em que você tá do outro lado, e tem um amigo seu, um conhecido, ou uma pessoa que você nem conhece, que só postou, você tem no Facebook e postou lá que tá precisando de ajuda. Aí vem um monte de comentário. Pô, se quiser me manda mensagem, se quiser me liga, me procura, tô aqui, me chama pra conversar. Uma pessoa que tá em crise, e eu falo por experiência própria, não vai te procurar pra conversar. Mas se uma pessoa chegou ao ponto de colocar público numa rede social que ela quer ajuda, não pega e manda uma mensagem assim, vamos conversar. Se você mora perto dessa pessoa, se você é amigo dessa pessoa, aparece lá. Vai na casa dela, leva ela pra sair, leva ela pra andar no parque com você pra fazer um exercício e liberar endorfina. Entendeu? Faz você uma playlist pra ela. Fala assim, olha essa playlist que legal aqui pra gente se animar. Vai você levar o sorvete preferido, um café, sentar em casa do lado. Não espera que essa pessoa venha até você, porque talvez ela não consiga. E tenha paciência, porque você vai chegar, você vai aconselhar. Naquele momento ela não vai conseguir, ela não vai enxergar nada disso. Não perca a paciência, porque a gente não sai disso de um dia pro outro. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, comecei a terapia, mas não tá adiantando. Gente, é lento o processo. Eu demorei 8 anos em terapia e hoje em dia eu estou voltando pra terapia porque eu senti necessidade. A gente tem que aprender a viver. Exatamente. Viver é muito difícil. A gente não sabe viver. A gente mal se conhece. A gente mal entende as nossas próprias crises, de onde ela vem. Religião também é uma coisa que ajuda muita gente. Eu não tô aqui pra fazer apologia a religião nenhuma ou dizer que você tem que acreditar em algo. Tem muita gente que é ateia e tá tudo bem. Mas pra muitas pessoas, religião, ela é um fator que ajuda. Pra mim, me ajudou profundamente dentro da minha religião. Ela fez eu olhar pra dentro, ela fez eu olhar pra fora e fazer valorizar cada detalhe da vida. Teve um momento na minha vida que eu me senti muito sozinha. E aí eu busquei a religião com a qual eu mais me identificava. E me salvou. Tem muita gente que não acredita em nada e tudo bem, mas se você tem alguma fé ou acredita em alguma coisa, ainda que seja energias e boas vibrações, se apega nisso, porque isso pode ser legal também, isso pode te trazer algum conforto que talvez outras coisas mais materiais não consigam te trazer. Outra coisa, quando eu fui morar sozinha, eu senti uma
um vazio gigante, uma solidão que me engolia. Eu costumava dizer que parecia que tinha uma gosma preta, tipo desenho animado, que ia engolindo o meu apartamento, e eu dentro era a solidão que eu tava sentindo. E aí eu adotei a Marieta. A Marieta, ela foi resgatada de um canil clandestino, e as pessoas falam, você salvou a Marieta. Vocês não estão entendendo, a Marieta me salvou. Ter bichinhos, se aproximar dos animais, ainda que você não possa ter na sua casa, mas que você vá na rua, vá na casa do seu vizinho, da sua amiga. Cara, vai numa ONG. Cara, essa é a coisa mais bonita do mundo, que geralmente são lugares que não têm dinheiro, que acolhem bichinhos da rua e bichinhos que precisam de amor e carinho. Você tá sozinha, tá se sentindo sozinha, pega, vai numa ONG dessa, sei lá, no final de semana, procura mais perto da sua casa e vai. Você vai dar e vai receber tanto amor de graça que isso vai mudar a sua vida e vai mudar o seu dia. Quando você faz um trabalho de caridade, seja um trabalho voluntário numa ONG dessas de animais ou num orfanato, ou tem inúmeros trabalhos voluntários que você pode trabalhar, asilo e tudo, quando você olha pro lado para entender um pouco e ouvir a dor do outro, você se sente menos sozinho, você percebe que existem outras dores no mundo, você tem uma sensação de empatia, de compaixão, e isso também ajuda você a enxergar a sua própria vida de uma maneira diferente. Caridade é uma das melhores coisas que existe no mundo. Tem muita coisa para fazer, muitas coisas que podem parecer pequenas e bobas, mas que eu acho que se a gente tentar fazer num momento de crise e de desespero, podem realmente ajudar a gente a chegar no dia seguinte, olhar e falar assim, isso tá me incomodando, mas não é tão grande quanto eu pensei, e eu sou mais forte que isso para passar por cima disso e para continuar viva e para continuar bem. Então, eu acho que vale seguir alguns desses conselhos que a gente deu, ou todos, preferencialmente. Lembrando que o primeiro conselho sempre vai ser terapia. Buscar ajuda profissional. A gente falou de várias sugestões para você fazer e eu só queria dizer que eu fiz todas. Eu tô sempre buscando porque eu mereço ser feliz. Sim. Você merece ser feliz. Você tem um potencial da felicidade dentro de você. Mas é um esforço que a gente precisa fazer para isso acontecer. Primeiro passo é querer. Não é do dia pra noite. É um processo, mas eu garanto que é possível. E vale a pena, tá? Daqui a pouquinho bate um vento, aí as nuvens elas passam assim, ó. O céu. E a nuvem já não é mais tão cinza. Aí depois só vê uma nuvenzinha, passa assim rapidinho assim e tá tudo bem. Você não tem noção da importância que você tem no mundo. Você importa pra gente. A gente precisa de você aqui. Com certeza absoluta tem alguém do seu lado que precisa da sua existência. Com toda certeza. Com toda certeza. E se você disser que não tem, eu duvido. E aí eu te digo que tem eu. Aí você não pode mais falar isso. Não pode mais. Então tá entendido, então. Então tá entendido, então. Falamos várias coisas. Ainda tem muita coisa que a gente poderia estar falando sobre esse assunto. Não esqueçam de buscar ajuda. Tem o Centro de Valorização da Vida, que é excelente. De novo, vamos bater nessa tecla. Qualquer hora do dia, ligue pro Centro de Valorização da Vida. Vale a pena enfrentar isso e ser feliz, porque a vida tem muita coisa legal. Por exemplo, às vezes você acorda e você sente aquele cheirinho de café que acabou de fazer, ou o cheiro da chuva quando ela cai, assim, sabe, no mato, aquele cheiro de mato depois da chuva, ou você coloca uma música que você gosta, uma série que você gosta, um abraço. Ai, gente, é tão bom. Acredita que tem um dia seguinte, porque ele tem, eu garanto, eu já passei por isso, a Yas já passou por isso, e a gente tá aqui pra dizer pra você que dá força. Dá sim. Ninguém solta a mão de ninguém. O nosso ninguém lema solta desse a mão ano, de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos se ajudar. Até quinta-feira com mais um. Tá entendida. Bacana. Viver é bacana. Te amo. Te amo também.